Olá, meus amados, mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quinta-feira, mais um fim de semana aí se iniciando, e estamos felizes por podermos perceber e sentir o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a paz do Senhor, a graça do Senhor se renovando e sendo abundante sobre as nossas vidas. Antes de entrarmos no nosso texto, temos apenas duas informações. A primeira é que amanhã, 1º de maio, mês da família, começa a campanha de 31 dias de oração pela família, movida pela Junta de Missões Nacionais, junto com o Ministério Oikos, com o tema Jesus transforma minha família. Então teremos 31 dias de oração, algumas tarefas também para serem cumpridas no nosso lar. Por que tarefas? Porque nós seremos os agentes de Deus para levar a palavra de transformação à nossa família. Então esteja orando, esteja atento ao que o Espírito Santo estará fazendo na sua família, através de você, através da palavra de Deus na sua boca, através da sua oração, através do seu testemunho. Deus estará transformando, agindo, movendo, renovando na sua casa, na sua família, a sua família e a sua casa. A segunda informação esteja separando a sua oferta de missões mundiais e informe aos tesoureiros no grupo ou no privado, e eles estarão buscando a oferta aí, e nós estaremos levantando a nossa oferta de missões mundiais e enviando aos campos para os nossos missionários. Pois bem, nós vamos falar de um texto hoje que fala sobre as preocupações da nossa vida e como Deus se importa e age sobre essas preocupações. Algumas versões até falam sobre descansando na providência de Deus. E o nosso texto é Mateus, no capítulo 6, começando no versículo 25. E o texto diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem costuram. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É interessante perceber nesse texto como Deus lida com as nossas preocupações e como Deus as resolve. É interessante que o texto não está dizendo que a gente não deve se preocupar com essas coisas. O texto está dizendo que essas coisas não devem ocupar todo o nosso tempo e toda a nossa vida. No verso 33 ele disse assim: busquem primeiro o reino de Deus. Se há alguma coisa para buscar primeiro, há alguma coisa para buscar segundo, há alguma coisa para buscar terceiro. Então o texto está nos dizendo que a nossa prioridade, a nossa primeira busca, o nosso maior desejo deve ser o reino de Deus. E por que deve ser o reino de Deus? Duas orientações bíblicas no texto. Primeiro, porque Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Não precisamos viver em função delas. Deus sabe que precisamos dela. E em segundo, porque buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus como prioridade, como primeiro lugar, essas outras coisas o Senhor estará nos auxiliando a buscar, a alcançar, elas nos serão acrescentadas.
O verso 25, que foi o verso que nós começou dizendo assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. É interessante nessa expressão por isso, porque ela dá a ideia de que ele vinha dizendo alguma coisa, e que era alguma coisa importante, e depois de dizer, então ele diz: olha, por isso que eu acabei de dizer, façam essas coisas que eu vou dizer agora. Sobre o que então importante que o Senhor vinha dizendo antes? O verso 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas aqui então fica uma pergunta: o que tem a ver servir dois senhores com a nossa preocupação do dia a dia? Qual a ligação entre o Senhor dizer ninguém pode servir dois senhores, um senhor diferente do outro, com os cuidados, preocupações e ansiedades que nós temos no nosso dia a dia? Nós podemos entender que o Senhor está dizendo aqui o seguinte: às vezes as nossas preocupações, as nossas necessidades, ou os nossos medos, ou as nossas ansiedades, ou o nosso trabalho, ou a nossa vontade, ou até mesmo os nossos filhos se tornam nossos senhores, porque nós passamos a viver em função deles. Quantas pessoas estão vivendo em função do seu trabalho, ou em função dos filhos, ou em função dos medos, ou em função das próprias vontades, ou em função disso ou daquilo ou de alguém? Paulo diz que a quem nós nos apresentamos para servir, somos escravos dele. Se as nossas ansiedades, nossas necessidades, nossas vontades, nossos filhos, nossos trabalhos são nossa maior preocupação, nós vamos dar mais tempo e dedicar mais vida a essas coisas. E o Senhor está dizendo: não fiquem cuidadosos com essas coisas, porque vocês não podem servir a Deus e a essas coisas. E o verso 25 diz: não é a vida mais importante do que a comida? O que é vida? O Senhor disse: eu sou a vida. Deus é mais importante do que essas coisas, até mesmo porque é Deus quem nos dará força para suprir todas essas coisas. Ele nos chama a atenção para os pássaros: não plantam, não cultivam, não põem celeiros, não colhem, e Deus os alimenta. E o Senhor fala: vocês não são mais importantes do que eles. Se Deus alimenta os pássaros, Ele vai cuidar de vocês. Ele diz: qual de vocês, com toda a sua ansiedade e preocupação, pode acrescentar minutos à sua vida ou centímetros à sua estatura? Os alimentos são importantes, mas é Deus quem dá o crescimento. Quanto ao que vestia, olha os lírios, nem Salomão se vestiu como eles. Deus pode cuidar de vocês. É interessante perceber nisso, que Deus está mostrando que Ele se importa com as nossas coisas, e por isso nós não devemos viver em função das nossas coisas, mas em função de Deus, em função do reino de Deus, que cuida e nos ajuda a cuidar das nossas coisas. Alguns dias atrás, um tempo atrás, nós estamos com os meninos do PG, alguns textos que falam do cuidado de Deus sobre a nossa vida, e nós estudamos lá, citando os textos, Gênesis capítulo 24, que trata ali de Abraão enviando um servo para buscar uma esposa para Isaac, a sua preocupação com a esposa de Isaac. No segundo texto, 2 Reis capítulo 4, nós vemos Eliseu dando instruções ali a uma viúva que estava com uma grande crise financeira e que ia até perder os seus filhos por causa da dívida que ela tinha, e o profeta dá instruções aí a ela como vencer aquela dificuldade. 2 capítulos à frente, 2 Reis capítulo 6, nós vemos Eliseu também tratando com um homem que tinha ido trabalhar com um machado emprestado, e cortando lenha, o machado se soltou do cabo e caiu no rio, e ele ficou todo preocupado, até mesmo com sua honra, porque o machado era emprestado, e Eliseu fez o machado flutuar. Nós vimos também em Mateus capítulo 8, quando o Senhor estava ali na casa da sogra de Pedro e cura a sogra de Pedro, o cuidado de Deus com a doença na família. Vimos também em Lucas capítulo 5, o Senhor cuidando ali da pesca daqueles homens que tinham passado a noite tentando e não conseguiram nada, era o seu sustento, o ganha-pão deles, e o Senhor faz com que a pesca fosse maravilhosa, Deus se preocupando com o trabalho do homem.
Vimos João capítulo 2, o Senhor se preocupando numa festa de casamento, onde o problema era da família dos noivos. O vinho tinha acabado, a alegria da festa ia acabar, ia dar uma confusão danada, e o Senhor vai e resolve aquele problema. É interessante perceber um Deus que se importa com os pequenos detalhes e preocupações do nosso dia a dia. Nesses textos que nós acabamos de citar aqui, nós vimos que nenhum deles fala sobre arrependimento. Nenhum deles fala sobre conversão, sobre pecado, sobre igreja. Mas todos eles têm em comum dificuldades do dia a dia, crises, necessidades, preocupação com o futuro, festas familiares, momentos importantes, decisões importantes, problemas familiares, problemas profissionais, doenças, problemas, sentimentos, honra, e Deus se importando com esses detalhes da vida do homem. Deus se importa conosco. E Deus quer nos ajudar, Deus quer ser o nosso auxílio. O que me chama a atenção, a darmos mais atenção às coisas de Deus, que é o que o verso 33 nos diz: busca primeiro o reino de Deus. Isso não me leva a pensar que nós devemos, muitas vezes, parar de fingir que nos importamos com o reino de Deus e, de fato, nos dedicarmos ao reino de Deus, porque Deus, de verdade, se importa conosco. Não só com salvação, não só com nos limpar do pecado, mas em nos dar uma vida abundante. Começando aqui. Não uma vida sem dificuldades, no mundo teremos aflições, mas Deus estará suprindo todas elas em nós. Qual é a condição? Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a justiça de Deus. Que as coisas de Deus sejam mais importantes para você. As outras coisas são importantes, mas que o reino seja mais importante. As outras coisas são necessidades essenciais, mas o reino de Deus, a presença de Deus é mais essencial e mais importante em nós. Que estejamos de fato buscando isso com sinceridade, Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, necessidades importantes, ansiedades, podemos lançá-las sobre o Senhor e elas nos serão supridas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração. E lembre-se, amanhã começa 31 dias de oração pela família. Vamos orar para que Deus restaure não só nossas famílias, mas as famílias da nossa cidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém?